Dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre ao Senhor neste dia, porque o Senhor te sustentou. Lembrando, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nesta quinta-feira nós estamos aqui entrando na sua vida através da telinha do seu smartphone ou do seu tablet ou da sua Smart TV. Por onde você estiver nos assistindo, eu quero dizer que é um prazer poder ter você aqui no Acordando para o Propósito. E olha, se você está aqui e não é inscrito no nosso canal, o que você precisa fazer? Clicar agora no botãozinho inscrever-se, acionar o sininho das notificações e não deixar de curtir, comentar e ao final compartilhar, porque o Acordando para o Propósito está aqui para poder abençoar a sua vida através do ensino bíblico, através de reflexões da palavra de Deus. E eu tenho certeza, nesse mês de março que nós estamos falando sobre organização, os ensinamentos têm sido profundos. Por quê? Porque falam de detalhes que a gente às vezes não observa. E hoje nós vamos dar aqui uma sequência na nossa fala de ontem, porque ontem você descobriu, através do capítulo 18 de Êxodo, que Moisés se encontrava numa desorganização em relação às tarefas que ele tinha em relação ao seu ofício. Moisés era um grande líder e ele estava ali julgando as causas do povo, ele tinha que ensinar os decretos e a lei de Deus para o povo. E aí o sogro de Moisés, Jetro, ele olhou para aquela situação e falou assim: essa situação não está legal, Moisés. Tenho observado, da manhã até a tarde, você ficar sentado julgando a causa do povo, atendendo a todo mundo. Isso não é bom. A versão da Bíblia, nova versão internacional, a NVI, ela fala que isso não é bom. Jetro vai falar isso para Moisés. E hoje eu quero trazer para você aqui uma ideia do que fazer para organizar a estrutura daquilo que você desenvolve na sua vida. Como que você organiza a estrutura das tuas tarefas no sentido de que você possa fazer com que haja uma coisa importante chamada delegação. Delegação, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você porventura não assistiu o programa de ontem, volta aqui no nosso canal, no programa que nós estamos falando sobre o início aqui dessa nossa perspectiva de raciocínio, para você entender melhor a nossa continuidade. Porque hoje nós vamos seguir aqui a partir do versículo de número 17. Ontem nós falamos aqui a partir do versículo 15, chegamos ao 17 para poder compreender. Então eu vou começar hoje do 17, do capítulo 18 de Êxodo, para você ter uma ideia. Aí aqui você vai entender, na verdade, a solução para o problema. E aí eu vou ler aqui algumas partes do texto para poder você entender. Aí, o sogro de Moisés, Jetro, no versículo 17, ele vai dizer: o que você está fazendo não é bom. Lembra que eu falei aqui para você? 18. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Então aqui, Jetro identificou o problema de que o esgotamento seria um resultado claro aqui para a vida de Moisés. Versículo 19. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo. Olha que interessante isso aqui. Jetro identificou que dentro da estrutura organizacional deste povo, Moisés ele precisa ser o representante. Olha aí. E parece bobo pensar nisso daqui, né? O que Jetro está falando é tão óbvio. Até esse ponto aqui da caminhada do povo, não é tão óbvio que Moisés, ele é o líder e ele representa esse povo diante de Deus? É tão claro, né? Mas Moisés está imergido nas tarefas que ele não consegue pensar nisso. E aí Jetro, uma figura que vê aqui a questão da autoridade de Moisés, a liderança relacional de Moisés, mas também a liderança posicional de Moisés. Então Moisés ele é um líder aqui que precisa se compreender dentro da esfera posicional da sua liderança. Então diz assim, ó, seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas, olha aqui o que eu falei ontem para você.
Jetro está falando o seguinte: Moisés, dê prioridade ao ensino da lei de Deus. Seja o representante e trabalhe instruindo o povo, trabalhe orientando o povo, trabalhe dando consciência ao povo, como eles devem viver. Ok? Então, ponto. Jetro, ele situou a organização estrutural daquilo que Moisés faz através de uma análise. Moisés representa Deus representa o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Então ele faz aqui um intermédio dessa situação de relação do povo com Deus. Então, Moisés precisa entender onde ele está. 2. Mostra-lhes como eles devem fazer, como eles devem viver. Então, oriente, isso é, dê direção para onde esse povo vai através das leis. Ensina eles como que eles devem viver e o que eles devem fazer. Ensina como eles devem viver e o que devem fazer. Mas, porém, escolha dentre todo o povo homens capazes. Então você se situa onde você está. Próximo passo, você verificar pessoas que possuem capacidade. Agora, olha que interessante. Que sejam tementes a Deus. Então aqui, a capacidade, ela não ultrapassa a ideia da pessoa ser temente a Deus. Eu falo muito sobre o caráter, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Então olha aqui, está dando característica. Esses homens que vão te representar, Moisés, nessa estrutura, nessa delegação, eles precisam ser homens honestos, capazes de realizar, mas precisam ter dignidade e confiança. Então a estrutura de organização daquilo que nós fazemos nas nossas vidas parte primeiro do pressuposto do que nós somos em Deus. Então se entenda em relação à tua posição, em relação ao que Deus te delegou. Então olha, Moisés, você lidera, você representa e você ensina. Aqui é muito claro isso. Depois, dentro do que você representa, agora verifique se naquilo que você faz existe a possibilidade de botar pessoas capazes, que são tementes a Deus, dignos de confiança e que sejam inimigos dos ganhos desonestos. O que está falando aqui? Olha, tem pessoa honesta, tem gente que não tem avareza, que não está buscando coisas hercúleas, que está buscando coisas que são desonestas. Então olha aqui o que a gente precisa entender. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então, esfera de proporcionalidade. Olha aqui, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. Olha aí, então como que organiza a estrutura do que você faz? Veja a sua posição, veja quem pode estar na dinâmica de execução e de operação daquilo que você precisa fazer e o que você pode delegar. Estabeleça pessoas capazes, mas idôneas. Pessoas que têm ali a capacidade, mas que tenham também caráter. Então tem a capacidade, competência, mas também caráter. Então isso aqui é importante. Depois disso, veja a esfera inclusive de capacidade dessas pessoas. Tem pessoas que é para uma esfera de coordenar 1000, 100, 50 e 10. A Bíblia está trazendo aqui. Então eles vão estar sempre à disposição do povo para essas questões. Então imagina, se eu pensar aqui, só nessa esfera de alguém que pode ser chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10, no mínimo aqui eu já tenho mais uma cadeia de 4 esferas de pessoas para poder ajudar aqui a Moisés. Então isso fala o quê? Organização de uma estrutura para poder desenvolver e executar tarefas nas nossas vidas. Então eles vão trazer para Moisés somente as questões mais difíceis. As mais simples, eles decidirão sozinhos. Isso aqui é uma técnica de organização, de administração fantástica. Por quê? Dessa forma, tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você. Se você assim o fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e de todo este povo voltará para casa satisfeito. Eu estou te dando aqui uma instrução bíblica que eu posso dizer para você. Se você colocar isso aqui em prática, você vai ter uma mudança substancial na tua vida. Você vai falar assim, pastor, eu não tenho ninguém debaixo da minha autoridade. Ok, eu vou dizer para você. Esse conceito, na verdade não é esse conceito, esse princípio apresentado aqui
por Jetro para Moisés, ele se aplica não somente em relação a pessoas, mas também em relação a tarefas. Quer saber como? Ok. Veja qual é a tarefa mais difícil que você tem para realizar na tua semana. Coloque ela como prioridade. As demais você vai elencar proporcionalmente em relação à dificuldade e emergência. Dificuldade e emergência. As emergenciais já está dizendo, você tem que fazer para ontem. Aí depois, na outra medida, você vai colocar a proporcionalidade de importância. As menos importantes, obviamente, você vai colocar num grau de ser secundário. Então tá vendo como você usa essas proporções para organizar aquilo que você faz? Você pode não ter ninguém debaixo da tua autoridade, mas você é autoridade diante daquilo que você desenvolve. Então você precisa se autoliderar para liderar sobre as tarefas que existem na tua vida, referente aos ofícios que Deus te delegou. Vou parar por aqui, porque no Acordando para o Propósito nós temos aqui uma breve reflexão, mas eu diria para você que isso aqui é um grande treinamento para cursos de liderança, a ideia da mordomia cristã, para a nossa gestão, da nossa autogestão. Então aqui é organização raiz e bíblica. Eu espero ter contribuído com você nesse dia através dessa instrução. Você que depois quiser se aprofundar um pouco mais, leia o capítulo 18 todo aí de Êxodo, ou se você quiser compreender ainda mais, leia o contexto anterior e o contexto posterior, para você entender qual é a dor de Moisés em relação à organização. E você tenha certeza, Deus vai fazer grandes coisas se você organizar essas questões aí da tua vida através dos ensinos que você aqui aprendeu. Se você curtiu esse conteúdo, se isso te abençoou, que tal você agora deixar um comentário aí, curtir, comentar e compartilhar com o maior número de pessoas. Vai ser produtivo. Eu quero agradecer a você que esteve aqui e você que está aqui constantemente acordando para o propósito. Deixar um forte abraço para você e desejar que o seu dia seja rico e abundante da presença de Deus. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Até amanhã, querendo Deus. Forte abraço.